Senhor Jesus, vou estar ministrando mais uma palavra em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 12, que fala Moisés e a sarça ardente. E aqui no versículo 12 diz: E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel, e dizem-lhe: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vós tenho visitado e visto que vós é feito no Egito. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Então aqui, meus irmãos, a passagem fala sobre a aflição, né? Sobre o sofrimento do povo do Egito, né? Do povo do Egito, onde Deus, onde Deus chamou Moisés, né? Diante a sarça ardente, diante a sarça em fogo, chamou ele, né? E deu a ele uma ordem, ordenou que ele fosse até Faraó, né? E tirasse, resgatasse os filhos de Israel, né? Do Egito, né? E aqui o Senhor disse para Moisés que ele não temesse, que ele estaria com ele, né? Seria com ele por sinal, estaria todo o tempo com ele. Então que ele fosse até Faraó e tirasse o povo do Egito, que após ele tirar o povo do Egito, né, eles passariam a servir a ele naquele monte, né? Então aqui Moisés perguntou a Deus, ao Senhor, né, o que é que ele diria, né? O que é que ele diria aos filhos de Israel depois que ele chegasse lá e dissesse, né, que ele tinha ido, né, para tirar eles de lá, para tirar eles do Egito, né? E eles perguntassem, né, a mando de quem, né? Qual o nome, quem foi a pessoa que mandou, né? Qual o nome de quem tinha enviado ele. Então aqui o Senhor disse a ele que ele dissesse que eu sou, foi quem tinha enviado ele, né, para lá, para o Egito, né, para resgatar eles, para tirar eles de lá, né? Que ele dissesse a ele que eu sou, foi quem tinha enviado Moisés a eles, né? E Deus disse mais, né? Que ele dissesse a eles que o Senhor, que o Senhor, que Deus, né? Que Deus dos pais deles, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que tinha enviado Moisés a eles, né? Que este era o nome eternamente de Deus, que é assim que eles lembraria, né? Lembraria de Deus de geração em geração, né? E Deus disse mais que ele ajuntasse os anciões, né? Os anciões de Israel, os anciões, os líderes mais antigos, né? De Israel, e dissesse que o Deus dos pais dele, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, né? Tinha aparecido para ele, tinha aparecido para Moisés, né? E tinha dito para Moisés que tinha visitado e tinha visto, né? Tinha visto o sofrimento, tinha visto o que acontecia lá no Egito, né? E assim Deus tinha mandado ele, né? Mandado ele para tirar a aflição, para tirar o sofrimento do povo do Egito, né? Que ele tirasse aquele povo e levasse para uma terra, né? A terra do Cananeu, a terra do Eteu, a terra do Amorreu, a terra do Ferezeu, a terra do Aveu, né? E a terra do Jebuseu, para uma terra que manasse leite e mel, para uma terra onde não haveria mais aflição, para uma terra onde não haveria, meus irmãos, mais sofrimento, para uma terra onde haveria paz, né? Para uma terra onde manava leite e mel, né, meus irmãos? Então, que a gente venha, meus irmãos, obedecer, né? Que a gente venha fazer a vontade do Senhor, que a gente venha seguir os mandamentos, os comandos de Deus, né? Que a gente não venha questionar, e sim que a gente venha fazer a vontade dele, e que para onde o Pai nos mandar, que a gente vá, né? Que a gente não venha questionar, e sim que a gente venha fazer a vontade e o querer dele, porque quando Deus ele nos manda, Deus ele nos dá uma ordem, né? Quando Deus manda que a gente vá a algum lugar, é porque ele já sabe o que lá vamos encontrar, é porque ele já
já sabe o que tem lá, né? Então que a gente não venha questionar a vontade e o querer de Deus, que a gente não venha temer em fazer aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos ordena que a gente faça, então que a gente venha só obedecer, né? Que muitas das vezes a gente não entende, né? E que a gente também não venha querer entender. Muitas vezes a gente não entende e que a gente não venha querer entender, que a gente não venha querer saber, né, os planos de Deus, o que ele tem, né, o que ele tem o que ele tem, né, para cada um de nós, o porquê que ele manda cada um de nós, para o porquê que ele nos enviou a fazer aí a certos dos lugares, né? E sim que a gente venha fazer, que a gente venha obedecer, né? Que a gente venha seguir os comandos, né, e a ordenância do Pai. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe e proteja cada um de nós. Amém.